Boa noite. As pessoas estão entrando ainda. Enquanto o pessoal está entrando, e antes de me apresentar, eu queria saber das pessoas que estão assistindo. Cenário fofo. É o quarto do meu bebê. É o quarto do meu bebê. Esse cenário. É, Tem alguém que não está ouvindo. Oi, Mila. Tudo bem? Obrigada por estar presente aqui, me prestigiando. Ativa o microfone. O meu já está ativado aqui já. Ô, Cibele, eu acho que é o pessoal orientando ela que não está escutando. Mas não é Ah, pelo tá. microfone, não. Ela tem que colocar no áudio. O áudio tá perfeito, viu? Ah, Deve ser certo. o computador dela ou fone de ouvido, alguma coisa assim. Ok. Então, eu queria saber, antes da gente começar, se as pessoas que estão assistindo já trabalham com neonatologia ou têm interesse por essa área, para que eu possa conduzir da melhor forma essa aula. Vocês estão conseguindo ver a tela? Ah, ótimo. Pronto, Mailine trabalha na área. Quem mais? Sou estudante do último período e me interesso pela área, sim, já trabalho. Essa Priscila que trabalha comigo, Pri, atua na área. Pronto, iniciando na NEL, muito bem. Nunca é tarde. Pri, obrigada por estar aqui presente. Tati deu ok para começar. A gente começa. Rosângela, o pé de Léo. Obrigada, Pri. Então vamos iniciar. Já tem ok. Inicialmente, boa noite a todos. Eu queria agradecer a oportunidade que a Sertro abriu, né, para que seja abordado esse tema tão interessante, tão delicado, né? É uma campanha muito importante, né? O Novembro Roxo é uma campanha muito importante para nós que trabalhamos na. Alguém está arriscando aqui meu slide. É, é e é de extrema importância, né, para que abordar esse tema, né, o índice de prematuridade ainda é muito alto. Agradecer a Sertro e especialmente a Tati pela parceria, né, que já temos, acredito que uns 3 anos, né, Tati? Uns 3 anos já estamos nessa parceria com, com a Sertro. Antes de tudo, gente, deixa eu tentar sair aqui. Tem um risco aqui e não foi eu que fiz. Eu vou desabilitar isso aí, viu? Peraí, Cibele.
Ah, Mas pode voltar lá para a certo. apresentação que você saiu. Já sumiu. Você bota em tela cheia. Vou botar. Tô botando aqui. Isso. Pronto. Antes de tudo, eu gostaria de me apresentar, né? Algumas pessoas já me conhecem aqui, algumas pessoas trabalham comigo, é, algumas pessoas já foram meus alunos, e gostaria de me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou Cibele Lima, especialista em fisioterapia intensiva em pediatria e neonatologia pelo COFITO. Tenho especialização em fisioterapia em pediatria e neonatologia, formação do método RTA, docente em pós-graduação da Sertro e da Universi, fisioterapeuta da UTI neonatal do Complexo Hospitalar de Vitória da Conquista, fisioterapeuta do Bloco Neonatal da Fundação de Saúde de Vitória da Conquista. O tema da nossa aula é prematuridade e seus cuidados no ambiente da UTI neonatal. Nós estamos no Novembro Roxo, né? Esse Novembro Roxo é um mês, né, dedicado à causa da prematuridade. A data escolhida para comemorar é o dia 17 de novembro, que é o Dia Mundial da Prematuridade, mas nós trabalhamos durante todo o mês com essa campanha. Não só o mês, durante todo o ano, mas se intensifica mais durante o mês de novembro. Algumas pessoas, elas perguntam, né, por que a cor roxa? Né, já que tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, cada um defendendo as suas causas. Por que que a nossa causa da prematuridade é roxa? Né? A cor roxa, ela significa sensibilidade, né, e individualidade. E também significa transformação, né? Então, esse bebê prematuro, realmente, ele passa, né, por transformações. Ele sai de um meio, que é o meio intraútero, e ele vai para um meio, um ambiente hospitalar, e ele precisa ter adaptações para conviver nesse meio. E a sensibilidade e a individualidade, né, é o que nós temos que ter com cada bebê. Cada bebê deve ter o seu cuidado, né, de forma individualizada. O tema desse ano, né, são pequenas ações, grande impacto, né? Contato pele a pele imediato para todos os bebês em todos os lugares. Já vem o ano retrasado também falou sobre a separação zero. O ano passado também falou no contato pele a pele logo após o nascimento. E esse ano também reforça essa questão do contato pele a pele, né? Em todos os bebês, em todos os lugares. Ou seja, desde o ambiente hospitalar, ao ambiente domiciliar, a uma sala de parto, a um alojamento conjunto. Então, que esse bebê ele tenha contato pele a pele imediato, certo? São pequenas ações como essa, né, que geram um grande impacto na vida desse bebê, no desenvolvimento desse bebê e dessa família, certo? Esse contato pele a pele é uma prática, né? É uma ciência baseada em evidência, de fácil aplicabilidade e zero custo, né? Então, que traz muitos benefícios e muitos resultados com relação à prematuridade, a diminuição de tempo no período hospitalar, pelo tempo de internação. Então, novamente reforçou esse tema voltado para o contato pele a pele.
Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês vão colocando no chat e eu vou respondendo no decorrer da aula, certo? Como é uma aula, né? Uma aula, nós temos os objetivos educacionais dessa aula. Então, quais são os objetivos educacionais? Conceituar a prematuridade, seu perfil e os fatores de risco, né? Conhecer o ambiente da UTI neonatal e seus efeitos negativos, né? Explanar tópicos de atenção à saúde do RN e destacar estratégias que promovam efeitos sensoriais positivos para o recém-nascido. Então, são esses objetivos que eu trago, né, para que vocês, no decorrer da aula, consigam absorver as informações baseadas nesses objetivos. Então, o conceito de prematuridade, né? É considerado um recém-nascido prematuro todo aquele com idade gestacional de até 36 semanas e 6 dias, contados a partir do primeiro dia do último período menstrual, ou seja, da dor, né? Muitas pessoas têm dúvida até quando é considerado prematuro. Algumas pessoas acham que são com 37 semanas, outros acham que são até com 38 semanas, ou até 36 semanas. Mas o conceito dela na questão literatura, né, questão de teoria e na prática, 36 semanas e 6 dias. A partir do momento que esse bebê completa 37 semanas, esse bebê já é considerado um bebê a termo, certo? Então, vamos para a classificação de acordo com a idade gestacional. Então, de acordo com a idade gestacional, é considerado, né, um bebê a termo, como eu acabei de falar, com 37 semanas a 41 semanas, certo? O prematuro moderado já vem a classificação de prematuridade, né, de 32 semanas a 36 semanas e 6 dias. O muito prematuro, 28 semanas. Não entendi, Gabriele. Um bebê de 35 seria só monitoramento? Não entendi. Só seria monitorização? Não entendi. Se você puder repetir. Um bebê de 36 semanas seria só monitoramento? Tipo, a gente não pode fazer nada com o bebê? Seria isso sua pergunta? Não, com 36 semanas, a gente pode trabalhar, né, com a questão da estimulação sensório-motora. Então, a gente pode deixar as perguntas para o final. Pronto. Aí depois vocês fazem as perguntas. Para a gente não perder Depois eu te respondo melhor, Gabriele, no final da aula. Então, voltando para a questão da classificação. Muito prematuro, de 28 a 31 semanas, e o prematuro extremo abaixo de 28 semanas. Lembrando que quanto menor a idade gestacional, né, maior risco que esse bebê tem de gerar complicações, né, infecções, permanecer mais tempo na unidade e permanecer mais tempo exposto aos efeitos negativos do ambiente da UTI. Vamos lá para o perfil da prematuridade. Então, no perfil da prematuridade, nascem cerca de 15 milhões de prematuros ao ano no mundo todo, certo? Isso, na verdade, é uma média. Durante o ano, né, eles fazem uma coleta de informações e varia a média 14 milhões, 15 milhões. Em 2020, foi 13 milhões, ponto 4. Então, isso é uma média que a gente tem, certo? No Brasil, 11,1% dos partos são prematuros. Essa porcentagem já reduziu, porque ano passado essa porcentagem já estava de 11,7%. Então, já diminuiu para 11,1%.
Os partos também prematuros no Brasil, no ano, né, 292.715, certo? Também reduziu, porque a informação anterior era de 340 mil partos prematuros. Então, o Brasil ocupa a 10ª posição com nascimentos prematuros, né? Juntamente com Áustria, República Tcheca, né? Singapura. E quem fica em primeiro lugar, né, dos nascimentos prematuros são países com grandes populações, como Índia, China, né? Então, quanto maior a população, maior a probabilidade também. E a prematuridade é a principal causa de mortalidade de crianças menores de 5 anos. Então, é uma causa importante, é uma luta importante, essa conscientização para que esses números eles continuem reduzindo, né, e a prematuridade saia dessa lista, né, de ser a principal causa de morte de crianças menores de 5 anos. Então, quais são as principais causas de um parto prematuro, né? A questão da pré-eclâmpsia. Muitas mulheres, né, já ouviram falar que uma vizinha, uma conhecida, teve a pré-eclâmpsia, né, durante a gestação e às vezes precisou interromper essa gestação. Então, a pré-eclâmpsia é essa condição, né, da alteração da pressão arterial. Ela pode acontecer após a 20ª semana de gravidez e pode apresentar. Oi, alguém chamou? Então eu vou continuar. Então, essa alteração da pré-eclâmpsia, né, pode levar também a convulsões, né? A síndrome de HELP é uma doença silenciosa, né? E a mulher ela pode apresentar alterações, né? Como hemólise, alterações nas enzimas hepáticas, pode apresentar plaquetopenia. Ela pode vir associada com alguns sintomas, como dor de cabeça, vômito, e pode acabar passando despercebida por algumas mulheres. Então, quando ela chega no extremo da complicação, né, a solução é que faça um parto prematuro, né, na maioria das vezes, não conseguindo esperar que esse bebê fique a termo. Então, a síndrome de HELP ocorre a interrupção, porque a melhora, né, a cura, digamos assim, é realização do parto, certo? A insuficiência, alguém falou aqui, com 34 semanas tive pré-eclâmpsia e minha bebê nasceu prematura. Ela nasceu como bônus, como os bônus da prematuridade. Então, são muitos os relatos, né? Acontece bastante e a gente sempre tem alguém que tenha passado por essa situação. A insuficiência istmo-cervical, né, é quando acontece uma deficiência, né, na função do esfíncter uterino. Então, pode ocorrer, né, tanto abortos tardios quanto parto prematuro, né? Não consegue, conforme o bebê vai desenvolvendo, ele vai aumentando o seu peso intraútero, o útero ele não consegue manter esse bebê, né? E acaba acontecendo o parto prematuro. Alguns casos são necessários fazer um procedimento, né? Vocês também já devem ter ouvido falar de cerclagem. A mulher ela tem que ficar em repouso, né? A gestação múltipla também já tem uma tendência à prematuridade, né? Pode acontecer que esses bebês, né, gemelares ou trigemelares cheguem até as 37 semanas, mas é muito difícil.
Então, geralmente, gêmeos, trigemelares, eles nascem prematuros. A placenta prévia, né? O que é que acontece com a placenta prévia? Quando a placenta, ela fica numa posição na parte inferior do útero, né? E aí, o que é que acontece? Pode ter déficit nutricional para esse bebê, né? Favorece mais a abertura do colo do útero e pode haver o parto prematuro. O descolamento prematuro da placenta também envolve a questão nutricional, envolve o crescimento intrauterino restritivo desse bebê, favorecendo ao parto prematuro, malformações uterinas e as infecções uterinas, que podem cursar com o rompimento, né, da membrana. A membrana que envolve a placenta e gerar risco também, aumentar o risco de infecção e se tornar um risco infeccioso para esse bebê. Eu trouxe aqui para vocês um estudo, né, sobre o Near Miss neonatal em hospitais de referência para gestação e parto de alto risco, um estudo transversal. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa nomenclatura, mas essa nomenclatura a gente costuma falar na neonatologia, né, que são bebês que sobrevivem, né, a complicações maternas, né, e sobrevivem os 7 primeiros dias de vida devido a essas complicações maternas. Está sem áudio. Está funcionando normalmente o áudio. Sobrevivem a essas complicações maternas, né? O near miss significa quase acidente. Então, assim, foi algo que foi evitado, né? Algo que aconteceu de forma inesperada, e esses bebês sobrevivem a essas complicações, né? Os dados desse estudo, eles foram extraídos do SINASC, que é o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, e sim, que é o Sistema de Informação sobre a Mortalidade. E o público foram prematuros nascidos em 2016, com idade gestacional abaixo de 33 semanas, ou o peso ao nascer abaixo de 1,750 kg, ou ápiga no 5º minuto abaixo de 7, certo? Esse estudo foi feito em 2 hospitais de referência em Pernambuco, né, que é o Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, e o Hospital das Clínicas. Conseguiu? A pessoa conseguiu entrar? O áudio? Então, vamos lá. Voltando aqui para eu não perder o foco. Então, nesse instituto, né, o IMIP, tinha um perfil de atender crianças com maior gravidade, né? Crianças com malformações, crianças com as mães com complicações maternas também, crianças que necessitavam de um suporte maior, né? Então, o perfil do nível de gravidade. E o Hospital das Clínicas tinha maior proporção de internações na UTI, né? Porque eles alegaram no estudo que nesse período da coleta de informações houve o fechamento da área de cuidados intermediários. Então, todos os bebês, independente do risco, eles eram internados na UTI neonatal. Então, o IMIP, ocorreram 5.679 partos de nascidos vivos. O Hospital da Clínica, a proporção dele, né, 2.454 partos vivos. Ocorreram 200 óbitos neonatais precoces, ou seja, dentro dos primeiros 7 dias de vida, e no Hospital das Clínicas, 25 óbitos neonatais precoces. E desses partos nascidos vivos, 677 se encaixavam como casos de near miss neonatal, né? Ou seja, os sobreviventes baseados na gravidade ocasionada de origem materna.
e 243 casos no Hospital das Clínicas. Ou seja, a quantidade de near miss era comparado ao Hospital das Clínicas, era quase, os óbitos eram quase 10% baseado nos sobreviventes, né? Já o Instituto, o IMIP, né, era em média de 9,70% baseado nessa sobrevivência dos bebês. E as variáveis para o estudo que foram utilizadas foram a idade materna, quantidade de consultas pré-natal, tipo de parto, sexo, duração da gestação, peso ao nascer, índice de ápiga, internação na UTI neonatal. Não sei se quem não trabalha na área, não sei se conhecem esse índice de ápiga, é uma avaliação feita no primeiro minuto, quinto minuto e 10º minuto de vida, né, onde se observam a respiração, a frequência cardíaca, a atividade reflexa, a coloração desse bebê, né, choro durante os primeiros minutos de vida. E aí, nesse estudo fala o seguinte, que desses casos, né, 70% poderiam estar livres, né, da mortalidade se eles fizessem, né, um bom acompanhamento pré-natal, uma boa condução nessa gestação, detectar os sintomas precocemente, então poderiam ser prevenidas, né? Então, quem são esses bebês prematuros, né? Os bebês que nós encontramos no ambiente da UTI neonatal. São bebês com baixo peso, na maioria das vezes, né? O bebê com idade gestacional abaixo das 37 semanas, no caso, a partir de 36 semanas e 6 dias, com complicações e malformações. Na UTI neonatal também não temos só bebê prematuros, tá? Temos bebês a termos, mas com outras complicações. Mas como o foco é prematuridade, a gente vai focar nesse perfil. Então, quando esse bebê prematuro ele está na UTI, ele tem um custo elevado na assistência, né? Porque esse bebê ele não vai ser admitido na UTI e sair após 3 dias, né? Após 4 ou 5 dias, esse bebê pode permanecer até por meses na UTI neonatal, certo? Desculpa. Eles necessitam de um suporte tecnológico maior, né? Maior risco de infecções e complicações, né? Porque aí acrescenta mais dias desse bebê na UTI. Doenças pulmonares e cardíacas, né? Que podem estar associadas à prematuridade, eles podem ter essa suscetibilidade. E o que é que pode acontecer? Quando o bebê é prematuro, existem algumas consequências que interferem, né, no desenvolvimento motor desse bebê, que são o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né, alterações no crescimento e desenvolvimento, a paralisia cerebral, né? Alterações na visão, audição, coordenação motora e aprendizagem. Geralmente, as crianças, uma média de 10 crianças, são 10 leitos na UTI. Desses 10 leitos, 25% podem sair com comprometimentos, né? Mas são comprometimentos, é, algumas vezes eles já são demonstrados no ambiente da UTI e outras vezes eles começam a apresentar ou serem observados no decorrer do seu desenvolvimento. Então, como que nós podemos melhorar esse desfecho? Então, como que nós podemos melhorar em equipe, né? Uma equipe cada vez mais especializada, né? Nós temos que cada vez mais se aprimorar,
cada vez mais trabalhar com especializações, buscar sempre o melhor, buscar atualização, para que possamos atender melhor esses bebês, né? Uma assistência avançada com relação a equipamentos, suporte tecnológico, né? Uma assistência mais individualizada também, identificação precoce dos fatores de risco do desenvolvimento. Então, nós já podemos detectar, né, ainda na UTI, esses fatores que podem levar à alteração do desenvolvimento. Né? Um bebê que nasce com um risco já de asfixia, um bebê que nasce com ápiga reduzido, um bebê que tem histórico de convulsões, que tem alteração no exame de ultrassom, transfontanela. Então, a gente já consegue identificar, né, esses fatores de riscos que podem influenciar futuramente para esse bebê. E os cuidados voltados para o recém-nascido, né, desde a UTIN, desde a UTI neonatal. Então, a equipe, ela tem que ser uma equipe conscientizada, tem que ser uma equipe humanizada, para que possamos trabalhar da melhor forma com esse bebê. Então, como o tema, né, a questão envolve a questão do ambiente da UTI neonatal, existe uma diferença entre ambiente e ambiência, né? Então, quando a gente fala em ambiente, a gente fala dessa estrutura aqui, o ambiente, parede, equipamentos, né? Teto. Então, a gente está falando desse ambiente, questão de estrutura, estrutural. Então, isso é o ambiente da UTI neonatal. Como é o ambiente da UTI neonatal? Tem respirador, tem armário, tem incubadora, tem a poltrona das mães, tem a lixeira, computador. Então, esse é o ambiente da UTI neonatal. E a ambiência envolve a questão da condução desse ambiente, né? Envolve os profissionais, envolve a iluminação, né? Envolve a temperatura, envolve os ruídos, né? Que são provocados, né, no próprio ambiente por conta de equipamentos, né? Mas os ruídos também podem ser provocados por conta de conversas, né? E nós, profissionais de saúde, também produzimos ruídos dentro do ambiente. Então, a ambiência é como esse ambiente está sendo conduzido por pessoas, né? E atento a essas questões: luminosidade, temperatura, ruídos, né? A questão de observar e condução é do profissional. Então, vamos lá. Na UTI neonatal, o que que a gente encontra? Quando fala em UTI, a gente pensa o quê? Pacientes graves, né? Se tem pacientes graves, pacientes que requer cuidados especializados, né? E se requer cuidados especializados, eles também necessitam de suporte tecnológico. Resultado, pode provocar ruídos excessivos. Então, essa questão dos ruídos excessivos, quanto mais prematuro for o bebê, mais suporte tecnológico ele vai necessitar, né? E com isso pode provocar mais ruídos dentro da unidade. Então, o que que esses ruídos excessivos eles podem causar, né? Eles podem causar estímulo sensorial negativo, pode interferir no desenvolvimento da criança, né? É uma criança que pode já começar a desenvolver sinais de sobrecarga sensorial dentro da unidade. É um bebê que pode ter seu ciclo de sono interrompido e causar essa interferência, né, no desenvolvimento. Interrupção do ciclo, né, do estado de sono, eu acabei já falando sobre isso, e a questão dos eventos adversos também que podem acontecer na unidade. Essa criança, ela pode precisar fazer uma intubação,
uma transferência para realizar exame, um transporte, né? Pode fazer algum procedimento doloroso, pode ter uma parada cardiorrespiratória. Então, tudo isso também vai interferir, né, na produção com relação a esses ruídos excessivos. E o bebê, ele pode apresentar, né, esses sinais de sobrecarga sensorial por conta dos ruídos, né? E nós, profissionais de saúde, temos que ter, né, essa visão, essa sensibilidade, essa atenção para esses sinais que eles podem apresentar. Então, eles podem apresentar palidez, cianose perioral, né, bradicardia, respiração irregular, apneia, aumento ou diminuição da frequência respiratória, né? Aumento de sustos, ele pode ter o reflexo de Moro ativado, né? Soluços, bocejos, salivação, um olhar fixado ou aversão ao olhar, hipotonia, hipertonia, hiperextensão dos membros e forte hiperflexão. Ele não vai apresentar todos esses sinais, claro, mas temos que ficar atentos a alguns desses sinais que ele pode apresentar e termos essa percepção que pode ter sido ocasionado por conta mesmo do barulho na unidade, né? E temos que, como que eu posso dizer? Temos que tentar trabalhar em equipe, mantendo esse controle, essa monitorização do ruído. Então, os ambientes seguros, né? Eu coloquei até de roxinho, em homenagem à questão da prematuridade, do Novembro Roxo. Os ambientes seguros que o bebê ele deve estar, né? Para ele se sentir bem, confortável, principalmente o prematuro, que ele não estava preparado para nascer ainda, né? Seria o útero materno, que é ali que acontece realmente aquela neuroproteção daquele bebê. Ele está ali no líquido amniótico, né? O estímulo sonoro dele é bem reduzido, né? Ele consegue ouvir o som do útero, né? O som do líquido amniótico, consegue ouvir, né? A partir da 23ª semana, ele já começa a ter, né, algum desenvolvimento com relação ao som intraútero, e só que claro que não é bem definido ainda, né? Mas ele tá com a neuroproteção ideal, que é intraútero. O colo dos pais, né? Já que o bebê prematuro, ele tá na unidade, é importante que a gente incentive esse colo, né, esse contato pele a pele. E o ambiente familiar, claro, quando esse bebê, esse prematuro, ele receber a alta hospitalar, né? A tão sonhada alta hospitalar, o ambiente familiar é o melhor lugar para ele. E com relação ainda ao ambiente, né? O que é que significa para os pais, né? Essa separação dos pais. Querendo ou não, o bebê ele vai ficar dentro da incubadora, né? Ele vai precisar estar, né, com acesso, com eletrodos. Então, muitos pais eles ficam temerosos de tocarem nos seus filhos, né? Eles têm medo, eles têm receio de machucar. Então, querendo ou não, isso envolve essa separação, a questão da incubadora, a questão do bebê estar ali monitorizado, gera aquele medo, aquele receio, né? Fora essa questão também, os pais, eles algumas unidades, a maioria das unidades não tem estrutura, né, para acolhimento dos pais, para que os pais fiquem 24 horas. Então, alguns têm horários determinados para poder fazer a visita, né, de 8 da manhã a 9 da noite, um exemplo, mas não tem estrutura para acolher essa mãe, esse pai, né, dentro do ambiente hospitalar. Então, querendo ou não, gera essa separação dos pais, né? O ambiente também promove procedimentos dolorosos e invasivos, né? São procedimentos necessários, né? Uma coleta, né? Para realizar um exame laboratorial,
às vezes uma aspiração traqueal. Eu vou falar na frente sobre os procedimentos, né, que geram dor. Então, são necessários esses procedimentos até para fechar diagnóstico, para ter uma melhor conduta desse recém-nascido, né? Então, é necessário, mas podemos tomar algumas medidas com relação a isso, que eu vou falar na frente também. E o excesso de estímulos, né? Então, ele está no ambiente da UTI, tem o estímulo luminoso, né? Aquela luz forte, tem o manuseio, o contato, né? O barulho. Então, assim, esse excesso de estímulo pode gerar aquela sobrecarga sensorial. Então, qual é o nosso objetivo? Né? Eu não estou falando só como fisioterapeuta. O objetivo, eu acredito que aqui também estejam outros profissionais, estão outros profissionais de saúde também, né? Técnicos de enfermagem, fisioterapeuta. O nosso objetivo com esse bebê no ambiente, na unidade de terapia intensiva, é poupar esse bebê de estímulos, né, negativos, como a luminosidade, manuseio, ruídos, né, procedimentos às vezes desnecessários, né, que poderiam esperar, que poderiam ser feitos no agrupamento de cuidados. Então, poupar esse bebê, né, desses estímulos e promover a ele, né, estímulos positivos. E com isso você vai estar ajudando o cérebro dessa criança, certo? A formação do cérebro dessa criança. Porque se ele tivesse intraútero, o cérebro dele estaria ali formando, né, formando as suas áreas, formando as circunvoluções, que são essas dobrinhas, né, intraútero, mas também quando ele nasce, né, de forma inesperada, ele precisa continuar esse desenvolvimento. Então, esse desenvolvimento ele vai acontecer fora do útero, só que se ele ficar recebendo, né, estímulos negativos, né, que promovam a ele estresse, dor, né, choro intenso, isso vai alterar, né, no desenvolvimento cerebral dessa criança. Três coisas que nós temos que nos atentar. Não que não temos que nos atentar em demais coisas, mas três coisas importantes que eu coloquei aqui que nós temos que nos atentar, que é a dor, né? Às vezes a dor ela é negligenciada pelos profissionais de saúde, talvez por já a questão de rotina, né? As questões de cansaço também do próprio profissional, pode não se atentar para os sinais de dor do bebê. Então, às vezes, ela é negligenciada, né? Muitos acabam não tendo essa percepção, muitos não sabem avaliar a dor do bebê. Então, essa é uma atenção que nós temos que ter. Outras são os cuidados voltados para o desenvolvimento, né? A gente começa a observar, avaliar, fazer o agrupamento de cuidados, estimular o contato pele a pele, com relação ao posicionamento, esses cuidados voltados para o desenvolvimento, né? Eu vou falar um pouco sobre eles também. E a monitorização do oxigênio também. Nós temos que ter uma atenção voltada para isso, toda a equipe, não só a fisioterapia. Então, começando a falar da dor, né? O que é que a dor ela pode gerar? Ela pode gerar, né, a questão do estresse, o aumento nessa produção do hormônio cortisol, né? Procedimentos dolorosos podem causar dor, a dor pode causar choro intenso e os manuseios também podem causar dor. Na ANEL a gente faz a questão do manuseio mínimo, né? Só que essa nomenclatura ela já está alterando para manuseios essenciais. Porque quando eu falo manuseio mínimo, parece que você vai fazer o mínimo do mínimo com esse bebê.
quando na verdade nós vamos manusear ele essencialmente e pensando nessa neuroproteção desse bebê, né? Pensando na neuroproteção, realizando medidas gentis com esse bebê, medidas humanizadas, para que ele possa, né, sentir menos dor durante os procedimentos. Então, eu trouxe, né, duas escalas conhecidas, que têm fácil aplicabilidade, né, e fácil de identificar, notificar essa dor e tomar medidas cabíveis com relação a ela. Então, tem a escala de NIPS, né, onde você observa a expressão facial, choro, respiração, movimento dos braços, movimento das pernas e o estado de consciência desse bebê. Se ela tiver com a pontuação, aí você vai pontuando essa escala, né? Existe aqui a pontuação, né? 1, 2 e 0 quando essa criança não está sentindo dor. Então, se ela demonstrar algum desses sinais, você vai pontuando essa escala. Então, acima de 4, a pontuação significa que esse bebê está sentindo dor, certo? Então, já é um sinal para você se alertar a equipe, né? Se essa criança ela tiver já alguma medicação prescrita ou fazer medidas não farmacológicas com ela. E tem a NFCS, onde você vai observar os movimentos da face. Então, nessa escala, você só vai focar para o rosto do bebê, né? E vai observar fronte saliente, fenda palpebral, sulco nasolabial aprofundado, boca aberta, boca estirada, língua tensa, protusão de língua, tremor de queixo. Então, você vai observar, né, essa escala e vai pontuar. Então, acima de 3 pontos acima, já significa que essa criança está sentindo dor. A senhora vai disponibilizar esse material? Eu acho que essa aula vai ficar gravada. Acredito que vai ficar gravada essa aula, tá bom? Oi, Bruna. Obrigada. Vamos lá. Procedimentos dolorosos. Então, bora lá. Os procedimentos que mais acontecem na UTI neonatal. A punção de calcânio para ver o nível de glicemia desse bebê. Inserção de sonda gástrica, intubação traqueal, colocação de dreno torácico, punção venosa e arterial, aspiração traqueal, punção lombar, remoção de adesivo, né? Porque a pele do bebê é muito sensível. E às vezes a pessoa, quando chega em uma das unidades que eu trabalho, que o bebê vem de fora, vem de outra cidade, que não tem estrutura, às vezes esse bebê ele chega com esparadrapo, né? Então, o esparadrapo, a adesividade dele é muito forte. Então, às vezes, quando tira, machuca a pele do bebê, lesiona a pele do bebê. Então, essa remoção de adesivo causa bastante dor, né? Entre outros, como curativos e outros procedimentos, né? Acesso central, procedimentos que causam dor. Então, isso faz parte da rotina da UTI, né? E como eu falei, são procedimentos dolorosos, mas também são procedimentos necessários para a condução do paciente na UTI. A dor, ela promove alterações tanto fisiológicas, né, quanto comportamentais. Então, as alterações fisiológicas, o que seriam essas alterações fisiológicas? Você percebe que um dos sinais, né, que o bebê está sentindo dor, além da questão das escalas que eu mostrei, vocês podem observar que esse bebê ele vai apresentar frequência cardíaca aumentada, frequência respiratória, aumento da pressão arterial, queda de saturação, né? Então, ele pode apresentar essas alterações fisiológicas. E as alterações comportamentais? O que é que esse bebê pode apresentar? Ele pode apresentar choro, ele pode apresentar movimentos intensos, né, dos membros superiores, inferiores, ele pode ficar irritado, bastante irritado,
choroso, né? Tensa, em flexão ou em extensão dos membros. Então, ele vai apresentar associado com os movimentos da face também, que podem ser avaliados pela escala. E as medidas, né, para controle da dor, que são as medidas não farmacológicas, né? Essas medidas podem ser aplicadas por qualquer profissional de saúde que esteja no ambiente da UTI, né? Que é reduzir os estímulos estressantes da UTI. O que é que pode estar estressando esse bebê? É a luz do ambiente? Vamos diminuir essa luz. O que é que está causando estresse? É o ruído, é o monitor que está um pouco alto, né? É a tampa da lixeira que estão batendo, né? De forma mais brusca. O que é que está acontecendo? É o telefone da unidade? O que é que nós podemos fazer para diminuir esses estímulos? É muito manuseio que esse bebê está recebendo, a gente pode diminuir, a gente pode diminuir os horários, pode fazer um agrupamento de cuidados, né, onde entra dois profissionais para poder atender esse bebê. Então, vamos reduzir esses estímulos que podem levar o estresse dessa criança. O toque ou enrolamento, né? Realizar um toque gentil nessa criança, enrolar essa criança, fazer aquele enrolamento, o famoso charutinho, para que a gente possa realizar o procedimento doloroso. A posição canguru, deixar ele em contato pele a pele com a mãe, para que possa ser feita uma punção de calcânio, né? Para que possa ser feito uma passagem de sonda em colo materno, né? E o aleitamento materno durante o procedimento doloroso, né? De preferência, esse bebê durante uma vacina, que é feita também na unidade, a punção também, a questão da glicemia. Claro que tem alguns procedimentos que não dá para fazer no colo da mãe, mas o que puder ser feito enquanto ele estiver amamentando, né, vai amenizar essa sensação dolorosa. E as medidas farmacológicas, né, que são os sedativos e os analgésicos, que são prescritos, né, pelos médicos, e as soluções adocicadas por via oral, associada a uma sucção não nutritiva. Aí, geralmente, essas soluções adocicadas são glicose a 25% e sacarose, mas algumas unidades não estão aderindo mais a essas soluções adocicadas e estão optando por fazer somente as medidas não farmacológicas e, se for necessário, as medidas farmacológicas, que são os sedativos e os analgésicos, que aí vem a parte médica, né? São os médicos que prescrevem. Com relação ao oxigênio, é uma das coisas que nós temos que ter atenção à saúde do recém-nascido. Com relação a essa monitorização do oxigênio. Nós vamos ofertar oxigênio, suporte ventilatório, de acordo com o desconforto respiratório desse bebê. E com relação à gravidade também. Então, quando o bebê está na unidade, você como profissional, ou ele chega numa admissão, você como profissional vai ter que avaliar, né, qual a necessidade de um suporte ventilatório desse bebê, para você ofertar um suporte ventilatório adequado. Então, não adianta esse bebê chegar na unidade com desconforto moderado e eu coloco um catéter nasal. Então, assim, o bebê ele vai aumentar o seu esforço, ele vai diminuir a oferta de oxigênio dele, porque às vezes ele precisa, além do catéter nasal, ele precisa de uma pressão, né? Uma pressão em vias aéreas. Então, saber escolher, às vezes o bebê ele já está, né, na ventilação não invasiva, mas ele apresenta um desconforto maior, então ele precisa de uma ventilação mecânica invasiva, né? Ou às vezes esse bebê está na ventilação não invasiva e esse bebê está sem desconforto, esse bebê está estável, está tranquilo, e esse bebê fica mantido em um suporte não invasivo desnecessariamente. Então, é saber avaliar qual é o suporte adequado para esse bebê, para não estar ofertando também oxigênio em excesso
ou também está ofertando de forma reduzida esse oxigênio. Então, todo oxigênio ofertado a esses recém-nascidos, eles devem ser aquecidos e umidificados. Quem trabalha na área de neonatologia sabe que nós, quando está admitindo o bebê ou está mudando o suporte ventilatório, a gente tem que se preocupar com essa questão de estar sempre aquecido e umidificado por conta da própria imaturidade mesmo do sistema respiratório desse bebê, do aparelho mucociliar, que é imaturo ainda. Então, a gente precisa manter, fazer a função, né, desse sistema respiratório que, por conta da prematuridade, ainda está em desenvolvimento. Então, nós aderimos, né, na unidade de terapia intensiva neonatal. A maioria das unidades, elas aderiram ao projeto Koala, né? Então, o que que significa esse projeto Koala? É controlando o oxigênio alvo ativamente. Ou seja, existe, né, o parâmetro para se manter a saturação alvo, né, que você oferte o oxigênio para que esse bebê mantenha a saturação alvo entre 91 a 95, né, e que ativem os alarmes até 88% a 95%. Então, se passar de 96%, o alarme apita e o profissional de saúde que está na unidade vai ficar atento a isso para quê? Para reduzir essa fração expirada de oxigênio, né? Ou até modificar o suporte ventilatório para a evolução desse paciente, para o desmame. Então, esse projeto Koala é para conscientização de toda a equipe, né? Quanto ao uso, às vezes, desnecessário, né? Ou às vezes em excesso desse oxigênio. Então, várias unidades aderem a esse projeto, né? E tem essa plaquinha próximo ao monitor, né? Para que seja de boa visibilidade para todos da unidade e que nós fiquemos atentos a essa questão da saturação. Então, nem tão alto, também nem muito reduzida essa saturação, que mantenha entre 91% a 95%. Então, tem uma observação aqui embaixo que é voltado para essa questão do uso de oxigênio dos prematuros durante a internação na UTI. Ainda nessa questão, né, do oxigênio, atentar para hiperóxia e atentar para a hipóxia, né? Então, nem excesso e nem reduzido. Manter o padrão de oxigenação que não traga malefícios para essa criança. Então, se esse bebê tiver em excesso de oxigênio, sendo ofertado excesso de oxigênio, esse bebê ele pode cursar com algumas alterações, né? Ele pode, além do tempo de exposição de ventilação que esse bebê esteja, ele pode desenvolver uma displasia broncopulmonar, atelectasia de absorção, retinopatia da prematuridade. Então, ele pode evoluir, né, com outras consequências. E a hipóxia, né, que é essa redução do oxigênio, da oferta do oxigênio, pode comprometer órgãos, pode comprometer a questão do desenvolvimento cerebral desse bebê, né? Esse bebê pode cursar com a questão de encefalopatias e até ir a óbito com essa diminuição de oxigênio, né? Então, como não vai chegar a esse ponto, a equipe tem que ficar atenta a esse controle do oxigênio. E essa senhora aqui dessa foto, né, eu trouxe porque às vezes a gente fala sobre o NIDCAP e a gente não mostra, muitas pessoas não sabem quem é ela, né? E o nome dela é Heidi Liz, e ela era uma psicóloga e professora americana. Ela faleceu ano passado, aos 82 anos, mas desde 1900 na década de 80, na verdade, que ela trabalha, né, observando essa questão comportamental dos bebês, né, e
tentando criar estratégias para amenizar os impactos negativos no ambiente da UTI neonatal. Então, o NIDCAP ele significa um programa individualizado de avaliação e cuidados centrados no desenvolvimento do recém-nascido. Então, ela já vinha observando algumas estratégias, né? E para que essas estratégias aplicadas no ambiente da UTI neonatal favorecessem o desenvolvimento dessas crianças no futuro, né? Então, muitas coisas do programa individualizado, vocês que trabalham em UTI acabam aplicando, mas não sabem que fazem parte desse programa individualizado. Então, algumas unidades, elas trabalham, cumprem esse programa individualizado, atuam de fato com o NIDCAP, e outras promovem algumas ações, mas não realizam todas. Então, eu vou falar de alguns elementos chaves desse programa, e quem trabalha na UTI NEO vai identificar e vai falar: eu aplico isso, mas eu não sabia que fazia parte de um programa individualizado, voltado para o desenvolvimento do recém-nascido. Então, um dos objetivos é proteger esse cérebro imaturo desse bebê, que ainda está em desenvolvimento, e criar uma relação baseada em um ambiente de suporte para o recém-nascido e a família. Então, a família ela tem que estar inserida nesse cuidado com o recém-nascido dentro da unidade. Os elementos, né, como eu falei, eu vou falar de alguns deles, e vocês, quem já trabalha, vai se identificar, e quem não trabalha e futuramente for trabalhar, já vai ter consciência desse programa e tentar inserir no seu ambiente de trabalho, que é coordenação e avaliação, meio ambiente, contato pele a pele, posicionamento, agrupamento de cuidados e o conforto para a família. Então, na coordenação, nosso objetivo, né, é conhecer e compreender, né? Conhecer a história familiar, conhecer todo esse contexto social dessa família, né? Conhecer o desenvolvimento da criança, né? Você vai avaliar diariamente esse bebê, né? E ver as evoluções dele no período de internação, compreender essa história atual da doença, o que é que levou esse bebê, né? Como que esse bebê, por que que esse bebê nasceu prematuro, qual foi o fator de risco para a prematuridade, né? Compreender por que que ele chegou na unidade. Então, isso envolve o elemento-chave de coordenação. A avaliação, né? Observar os sinais comunicativos do bebê. Então, o bebê ele demonstra através de sinais, e você, como profissional, tem que saber identificar, né? Durante a avaliação do paciente, a avaliação ela é feita diariamente e constantemente. Então, você vai avaliar esse bebê antes do seu atendimento, durante o seu atendimento e após o atendimento, né? Após os cuidados e após os procedimentos. Então, às vezes, a gente avalia o bebê está bem, e quando você vai manusear esse bebê apresenta uma instabilidade, apresenta uma cianose, apresenta uma queda de saturação, e durante o atendimento você está ali avaliando esse bebê e avaliando a evolução dele, certo? Após o atendimento também você tem que avaliar e ver como que esse bebê ficou após o seu manuseio, após o procedimento, após o atendimento. Então, você vai observar esse bebê após o seu atendimento. Então, a avaliação, ela é constante. O meio ambiente, que é um dos elementos chaves também. O controle de infecção e higienização é de extrema importância, né? Tem a questão da higienização, da equipe da higienização, mas a questão do controle de infecção também é de nossa responsabilidade. Então, a lavagem das mãos, né, é uma campanha constante feita nos ambientes, em todas as unidades hospitalares, né, os passos para a lavagem das mãos, a higienização das mãos, porque ajuda muito no controle da infecção. E é o que eu sempre falo, né, em sala de aula, e falo para colegas e falo para estagiários. Nós que somos responsáveis, né, por levar infecção ao bebê. Porque, assim, o bebê, ele está lá na incubadora,
né? Então, quem vai para tocar o bebê somos nós. Então, nós temos que ter esse cuidado, né, de lavagem das mãos, passar o álcool, tudo certinho, higienizar tudo que você vai utilizar com esse bebê dentro da incubadora. Ruídos e a luz intensa também dificultam essa manutenção do sono. Bebês não conseguem, muitos bebês não conseguem evoluir para o sono profundo. Quando eles estão nesse processo, né, de sono leve para sono profundo, ocorre um barulho, ocorre uma luz, né, uma luminosidade, um manuseio, então, às vezes, ele não consegue manter esse sono profundo. E a equipe, né, é a principal responsável pela produção de ruídos. Então, nós temos também como trabalhar essa questão em equipe, né, ter essa conscientização e trabalhar com essa questão de diminuir os ruídos, porque a maioria dos ruídos às vezes permanecem na unidade, né, por conta da própria equipe. Às vezes a incubadora está alarmando. Então, se uma pessoa não for lá e sinalizar e ajustar a temperatura da incubadora, ela vai continuar alarmando. O monitor, ele vai estar ali informando que a saturação ou ela está reduzida ou ela está aumentada. Então, se a gente não tomar medidas para resolver a situação, o monitor vai continuar apitando. Então, são situações que a própria equipe pode resolver, né? E acaba ficando aquela questão de, não, depois a gente, na verdade, que trabalha em UTI, a gente acaba acostumando com os ruídos, mas não deve acostumar. Nós temos sempre que estar nos policiando para diminuir, minimizar esses efeitos, porque isso vai interferir diretamente no bebê. Eu trouxe aqui um quadro com relação à intensidade, né, sonora presente no ambiente neonatal. Então, para vocês terem ideia, a intensidade aceitável de decibéis dentro de uma unidade é 45 decibéis, né? Aceitável, podendo chegar até a 50, né? Então, aceitável. Mas, quando você coloca as atividades que são realizadas na UTI, você vai ver que a intensidade vai muito mais além, né, do que o aceitável. Então, uma conversa normal, essa conversa que eu estou tendo aqui, é em média 45 a 50 decibéis. Aí vem o toque do telefone, alarme da bomba de infusão, a água borbulhando nos ductos do respirador, né? Então, quem é que tira essa água? A equipe, né? A equipe tem que tirar essa água, porque vai estar interferindo em quem? Diretamente no bebê. Então, o alarme da incubadora, né, como eu falei, fechar a portinhola da incubadora, às vezes não fecha de forma delicada, né? Então, tem uma intensidade maior. Colocar mamadeira ou qualquer objeto sobre a incubadora também pode ter uma intensidade mais elevada. Os cuidados com o bebê, o manuseio, né, também tem uma intensidade maior. Esbarrar o corpo na incubadora pode acontecer da pessoa se bater, isso acontece. E abertura de embalagem plástica. Então, isso aqui foi feito um estudo, né, baseado nos procedimentos que acontecem na UTI que podem gerar uma intensidade mais elevada. Então, se vocês observarem que muitas das atividades que são realizadas aqui depende muito da equipe, essa questão de aumentar ou não a intensidade no ambiente. Vocês concordam? Eu trouxe aqui um videozinho que fala sobre a hora do soninho, né? Algumas unidades falam sobre hora do psil, hora da soneca, hora do soninho. Tem nomenclaturas variadas, né? O importante é que o objetivo é o mesmo, né? Então, independente de nomenclatura, o objetivo é reduzir a luminosidade do ambiente,
reduzir os ruídos, né, o barulho e reduzir o manuseio. Como que pode ser feito isso dentro de uma unidade? Então, assim, pode ser feito em três momentos do dia, né? Manhã, tarde e noite. Isso é o que se preconiza, né? Mas sabemos que a realidade é diferente. Então, assim, geralmente no período da manhã são mais procedimentos, a quantidade de pessoas na equipe é maior, banho, né, manuseios. Então, de manhã acontece muita atividade, muito barulho. À tarde já é um pouco mais tranquilo e à noite também. Então, assim, algumas unidades aderem, né, no período da tarde, da noite, outras só no período da noite, outras os três horários. Então, isso vai de rotina de cada unidade. Esse vídeo foi de uma das unidades que eu trabalho, né? No momento do soninho, onde as luzes estão apagadas, tem um bebê que está em uso de fototerapia, e não tem como a gente desligar a fototerapia desse bebê, mas vocês vão observar que o fluxo também de pessoas, né, está reduzido na unidade. Ainda tem um monitor que está apitando, mas não são todos, né? Não tem incubador apitando. Então, assim, eu vou mostrar para vocês e vocês vão observar é, como que fica, né, nesse momento da hora do soninho. No final, tem a sala de medicação que tem que ficar acesa, né, por conta da preparação da medicação. Isso aí é inevitável. Ali a sala de medicação, que não tem como ela ficar com a luz desligada, né? Por conta de preparação da medicação mesmo. Outro elemento chave é o posicionamento. Então, muita gente aqui pratica o posicionamento, né? E dá até frio na barriga esse vídeo. Depois você me diz por quê, depois da aula. O posicionamento, muita gente pratica, né? Até porque o posicionamento tem seus benefícios, o posicionamento terapêutico, ou posicionamento funcional, depende de cada unidade, né? Fala de forma diferente, mas é o posicionamento. Então, assim, a gente pratica o posicionamento, faz parte do programa individualizado e voltado para o desenvolvimento do recém-nascido, né? O posicionamento ele gera limites que favorecem a organização. Então, vocês podem observar que esse ninho aqui que é feito, né, em formato de U, esse ninho ele gera limites para esse bebê. Nós temos que entender que esse bebê ele é um prematuro, ele estava dentro da barriga, num ambiente apertado, que é o útero, então ele gera limites para ele se organizar posturalmente. Então, o limite, ele percebe que tem essa parede, esse bloqueio, né? Então, ele se sente mais confortável com isso, ele não se sente desorganizado. Favorece também, né, a questão de posicionar esse alinhamento do sistema musculoesquelético. Por quê? Porque você vai focar na posição fisiológica que ele tem que ter, que é a flexão fisiológica dos membros, né, o alinhamento de cabeça, se ele tiver em decúbito dorsal, né, ou em decúbito lateral, manter esse alinhamento de cabeça, porque pronado a gente realiza uma rotação, né, justamente para evitar a questão de asfixia. Posicionamento adequado, ele vai reduzir o gasto energético. Então, se você posiciona adequadamente esse bebê, ele não fica estressado, ele não chora, ele não fica desorganizado, consequentemente, ele não tem gasto energético. Então, ele posicionado adequadamente, ele vai favorecer o ganho de peso dele. Eu trouxe essas fotos do posicionamento, né? Esse bebezinho aqui do lado esquerdo
né? Ele está em decúbito dorsal. Vocês podem observar que ele está fazendo a flexão dos membros superiores e levando a mão à boca, né? Já favorecendo também a linha média. E os membros inferiores, eles estão apoiados no ninho e realizando também uma flexão de membros inferiores. A cabeça dele, né, deve estar alinhada e se atentar também para um coxinho, um suporte que tem aqui na região dos ombros e entre os ombros e a nuca, para que não faça, né, nem flexão nem extensão, ele fique com a cabeça na posição neutra, né? Porque se ele fizer uma flexão, ele vai ter bloqueio de vias aéreas, pode cair saturação, fazer cianose, ter desconforto respiratório. Então, se atentar também para esse posicionamento dos ombros e da cabeça. E esse bebezinho, nessa foto, ele está em decúbito lateral, né, esquerdo, fazendo também flexão dos membros. Podem observar aqui que o pezinho dele, né, e o pé que está embaixo também estão apoiados no ninho. O membro superior, né, está favorecendo também a flexão e favorecendo também a mão na linha média, certo? Na verdade, está passando da linha média, mas favorecendo o contato mão com mão. O contato pele a pele, né? Nós temos como ofertar esse contato pele a pele através do método canguru, que tem inúmeros benefícios, né? O método canguru, ele fornece uma estimulação sensorial multimodal, ou seja, fornece vários estímulos positivos só nessa posição, né? O que é que vai ofertar aqui? O estímulo do olfatório, né? Esse bebê ele vai sentir o cheiro da mãe, o cheiro do leite, vai ter o estímulo tátil, ele vai tocar na mãe dele, vai ter o estímulo auditivo de forma positiva, que é a voz da mãe, né? E a gente orienta que a mãe converse com esse bebê, cante música que ela cantava quando estava grávida para o bebê. Então, está ofertando vários estímulos, né? Além da questão da regulação térmica, né, desse bebê, a questão da temperatura, porque os prematuros eles ainda estão amadurecendo esse sistema termorregulador, então eles tendem a perder temperatura muito rápido. Então, quando ele está nessa posição, nesse contato pele a pele, ele mantém a temperatura, né? Não tem queda de saturação. Então, a temperatura corporal da mãe, né, começa a aquecer o bebê se mantém aquecido e, consequentemente, trabalha, amadurece esse sistema termorregulador dele. O agrupamento de cuidados, né? Quem trabalha na UTI já sabe que para você ir atender um bebê, né? Um bebê que está em ventilação mecânica, um bebê que esteja em CPAP, é importante que você sempre atenda, né, quatro mãos, ou seja, as suas duas e as duas mãos do colega, né? Seja um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um médico. É sempre importante que vocês façam esse agrupamento de cuidados, né? Que na hora do manuseio, né, o manuseio essencial, cada profissional ele vai fazer o seu procedimento, né, que tem que ser feito, mas ao mesmo tempo em conjunto. Então, se o técnico de enfermagem ele já monitorizou esse bebê, não tem necessidade do fisioterapeuta monitorizar novamente. Ele pode pegar essas informações com o técnico de enfermagem. Se o enfermeiro já avaliou curativa, avaliou sonda, avaliou tudo, e eu quero alguma informação, eu não preciso ir lá olhar novamente o bebê. Eu vou buscar informações com o enfermeiro. Faço o meu atendimento, digo como que o bebê está, né? Então, cada um faz o seu atendimento, porém em agrupamento, certo? Para não manusear demais esse bebê ou toda hora abrir a incubadora para manipular fora do horário, não é o recomendado, certo? Temos que respeitar o ciclo de sono do bebê, né? Então, se o bebê estiver dormindo,
a gente só vai mexer nesse bebê se necessário, né? Se houver uma medicação para administrar e tem que ser naquele horário, principalmente antibiótico, né? Uma troca de fralda, se o bebê ele tá com a fralda suja, o técnico tem que trocar. Por quê? Porque o bebê com a fralda suja pode levar dermatite. Então, esses contextos aí que devem ser analisados no plantão, né? Durante o seu período de plantão. Mas é importante, né, que quanto menos manipulação tiver, melhor para esse bebê. Mas, se precisou manusear, precisou fazer os cuidados, deixa aquele bebê quietinho, em média por 1 hora, sem manuseio, após os procedimentos, para que ele possa se regular novamente, né? Ele possa ficar, melhorar a irritabilidade que tenha causado o procedimento, né? Reduzir o estresse, a sobrecarga sensorial. Então, deixa esse bebê quietinho, né? Por pelo menos 1 hora, sem manuseio. E o conforto para a família, né? As pessoas precisam entender que a família, ela não é visita na UTI neo. Ela tem que participar do cuidado na UTI neo. Então, ela tem que estar presente, ela tem que auxiliar nos cuidados, né? Até porque isso é uma preparação para a alta desse bebê. Então, se a família não entra nos cuidados, né, não auxilia no banho, numa troca de fralda, quando esse bebê for para casa, a mãe, principalmente se ela for primigesta, ela não vai saber, né, ter os cuidados, né, que deve ter com o prematuro. Então, a família não é visita, deve envolver essa família no cuidado e na tomada de decisão, né, orientar os pais a oferecerem carinho e atenção ao bebê. Muitas vezes os pais eles têm medo de tocar, né? Medo porque é muito pequenininho e nós, profissionais, que temos que encorajar esses pais no toque, orientar como é o toque, né? O toque firme e leve, né? Não pode haver um toque nem brusco demais, nem leve demais, porque a pele deles também é muito sensível. Então, não pode ficar tendo aquele toque leve, né? Tem que ser um toque mais firme, porém leve, certo? E como que nós podemos minimizar esses efeitos negativos, né, ocasionados pela UTI neonatal? Existem algumas alternativas, né, algumas medidas preventivas que nós fazemos, né, que vem a questão de aliviar a dor, seja com medidas farmacológicas e não farmacológicas, o manuseio humanizado, né, o atendimento de 4 mãos, o enrolamento, né? Ou no colo da mãe, no contato pele a pele, amamentando para ser feito o manuseio, o que for necessário. O cuidado individualizado, né? Olhar cada bebê de forma individualizada, né? E programas educacionais. Programas educação continuada, conscientização da equipe, né? Trazendo novas estratégias para melhorar esse serviço, esse andamento através das medidas preventivas. Outra coisa que nós temos que nos atentar também, com relação à estabilidade desse bebê, né? Observar os sinais de estresse, observar se o bebê está com curva de ganho de peso ascendente, ou seja, se ele está ganhando peso diariamente, né? E respeitar o sono profundo desse bebê. Então, são medidas que a gente deve observar. Não adianta o bebê estar instável e eu estou querendo fazer um manuseio, não. Eu tenho que esperar esse bebê estabilizar para poder atender ou fazer qualquer medida preventiva, certo? Também atentar aos sinais de estresse para minimizar ou resolver, né, o que é que está causando estresse para esse bebê. Respeitar o sono profundo também eu já falei sobre anteriormente. O enrolamento, né? Aqui tem uma figurazinha que mostra como fazer o enrolamento desse bebê. E aí ele fica nesse formato de charutinho. Pode ser chamado de enrolamento, pode ser chamado de contenção facilitada ou charutinho, né? Cada um tem uma forma, uma nomenclatura. Mas o importante é você manter esse bebê
né, na posição de flexão, que é a flexão fisiológica que o prematuro ele tem que ter inicialmente, e através desse enrolamento você vai poder fazer a enfermagem pode passar uma sonda, né, orogástrica ou nasogástrica. O fisioterapeuta ele pode realizar o atendimento dele e depois fazer esse enrolamento para poder fazer um procedimento de aspiração, se necessário, né? A aspiração não é só do fisioterapeuta, né? É de profissionais de saúde, mas após o seu atendimento, se você observar e achar necessário, você pode realizar esse procedimento, mas conter esse bebê através do enrolamento. O toque gentil humano, eu vou mostrar esse vídeo para vocês, que esse toque gentil você pode fazer antes, durante e após algum procedimento doloroso. Você vai fazer um movimento de flexão de membros inferiores e fazer um apoio na cabeça desse bebê com uma leve pressão. Faz com que esse bebê ele se remeta ao útero, porque é um ambiente apertado, né? E ele vai acalmar. Então, você pode estar fazendo isso antes, durante e após o procedimento, e a durabilidade dele vai de acordo com o resultado que o bebê vai apresentar. Nesse vídeo, o bebê ele se tranquiliza rapidamente, né? Mas tem bebês que demandam de mais tempo para que você consiga fazer. Ele rapidamente, ele teve essa percepção, ele conseguiu se acalmar, levou os membros superiores em flexão e na direção da linha média. Pronto, ele acalmou, dá continuidade ao procedimento. Estressou novamente, realiza o toque gentil humano. Tem o banho de ofurô ou ofuroterapia, né? Depende de como queiram chamar, também é uma medida, né, para minimizar esses efeitos negativos. Você pode fazer esse ofurô, né, pós um procedimento doloroso. Claro que se o bebê estiver estável, né, e tiver condições de fazer o ofurô, então você pode realizar. Vou mostrar o vídeo aqui para vocês também. Peraí que tá travando, deixa eu passar novamente. Lembrando que a temperatura da água, né, deve estar entre 36,5 e 37,5. Você pode medir com aqueles termômetros específicos para a água. E antes de colocar na água, você deve envolver esse bebê, né, para que ele se adapte melhor à temperatura da água e ele entre, né, contido para ter essa sensação de intraútero, né? Então, a água quentinha e ele contido vai promover para esse bebê uma sensação de bem-estar, né? Vai remeter ele ao útero, certo? E aí você vai realizar movimentos leves, de forma segura, se atentar também para o nível da água, né? Que é na região dos ombros, para que não ocorra riscos de acidentes, né? Que esse bebê venha a beber água, né? Ou entre água no ouvido dele. Então, manter essa segurança e essa observação na hora que estiver realizando. O método canguru, né? É a questão do contato pele a pele. Você pode trabalhar
né, isso diretamente após o seu atendimento, você colocar, né, no colo da mãe, na posição vertical, ele de fraldinha apenas, para ter essa maior área de contato pele a pele e passar segurança para essa mãe. Essa mãe, ela precisa ter uma disponibilidade de pelo menos 40 minutos a 1 hora para realizar essa prática do canguru. Quanto mais tempo ela puder ficar, melhor, né? Mas algumas mães moram fora e não tem estrutura para que possa dormir na unidade, então a gente pratica o máximo que a gente puder. Então, favorece a regulação térmica, como eu já havia dito, aumenta esse vínculo, né, mãe-filho, diminui o estresse e a dor do recém-nascido, estimula o aleitamento materno, auxilia no desenvolvimento neurocomportamental e psicoafetivo do recém-nascido e encoraja os pais no cuidado com o bebê, inclusive após a alta hospitalar. Então, eles se sentem mais seguros tendo esse contato, né, todo dia com esse bebê, vendo o desenvolvimento dele, vendo os benefícios do canguru, então eles se veem mais seguros nessa preparação pós a alta, né? O estímulo auditivo também é o estímulo auditivo também é importante, né? Que vocês estimulem através da própria voz dos pais, né? Ou seja, não tem nem custo. Vocês podem observar que essas estratégias que a gente promove para minimizar os efeitos negativos praticamente é custo zero, né? Então, o canguru não tem custo, né? É apenas colocar no colo da mãe. O estímulo auditivo você pode fazer através da estimulação dos próprios pais. Você pode pedir para os pais conversarem com o bebê, né? Cantarem músicas para o bebê. Isso para o bebê já é um estímulo positivo, um estímulo auditivo extremamente positivo. Outra alternativa que você pode fazer também, né, é a musicoterapia, através do ruído branco, né? Tem essa playlist aqui, que hoje em dia todo mundo tem esses aplicativos de música. Então, se você digitar o ruído branco, até durante seu atendimento, né, é um momento de calmaria na unidade. Se você quiser colocar esse ruído branco que emite sons de útero, sons de pássaro, sons de água corrente, ou até você mesmo durante o seu atendimento, você realizar o movimento, né, o xi. Vocês não têm noção como isso acalma a criança, porque eles remetem ao útero, eles ficam mais tranquilos e vocês conseguem finalizar o atendimento de vocês cumprindo o objetivo, deixando o bebê tranquilo. Então, o estímulo auditivo positivo, ele reduz as alterações comportamentais, né? E reduz o estresse também. Então, dá para fazer essas medidas, né, para minimizar esses efeitos. E vocês, como o próprio lema da campanha, né? Pequenas ações, grandes impactos. E a dica que eu dou para vocês também, se vocês quiserem baixar aplicativos para mensurar os decibéis que a unidade de vocês, né? Quanto que tá os decibéis da unidade de vocês. Então, é importante ter esse aplicativo até para conscientizar a equipe. Olha a quantidade de decibéis que está sendo produzido aqui. O que é que a gente pode fazer? Como que a gente pode minimizar? Então, eu sugiro, né, que vocês tenham aplicativos para detectar decibéis e ruídos da unidade. Isso é extremamente importante. E na neonatologia, essa frase a gente usa que o menos é mais, né? Então, na neonatologia, o menos é mais. O mínimo que você pode fazer para esse bebê, você vai estar promovendo, né, inúmeros impactos positivos, né? Você pode não perceber dentro da unidade, mas futuramente, no desenvolvimento dessa criança, essas ações que você fez dentro da unidade, com esse bebê, essas estratégias que favorecem o desenvolvimento de forma positiva, vão ter resultados no futuro. E como toda aula tem uma tarefa de casa, né? Eu vou passar a tarefa de casa para vocês, né? Para que vocês que trabalham em unidade ou pretendem trabalhar,
para vocês como objetivo da tarefa de casa: minimizar os efeitos negativos do ambiente da UTI neonatal, aplicar as práticas voltadas para o cuidado do desenvolvimento com o recém-nascido e promover o cuidado individualizado para cada recém-nascido. Lembrar que não existe receita de bolo e que cada recém-nascido ele deve ter um olhar específico, um olhar individualizado. E obrigada, eu deixo aqui para vocês essa frase que eu gosto muito, é que todo prematuro tem o direito de ser cuidado como o amor de alguém, até o fim e para além dos dias. Obrigada. Deixo agora aberto para as perguntas. Olha a Dori aqui, Bruna, Priscila, meus colegas de trabalho me prestigiando, Camila, Cris Flores. Que legal, obrigada. Jane, Bruna, que legal, obrigada. Alguma dúvida, gente? Andréia, Mila, obrigada, gente. Alguma dúvida? Ô, Maria Cibele, eu acho Elvira, que alguém oi, levantou a mão, né? Jaqueline, quer fazer uma cadê? pergunta? Maria Não, Sibeli, Elvira, obrigada. Tazayana. Repita o nome do toque. Toque gentil humano. Toque gentil humano. Tá de parabéns pela aula, viu, Sibeli? Obrigada, obrigada. Quem é que falou que eu não vi? É Jaque. Ah, Jaque. Obrigada, Jaque. Nada, amor. Só ressaltando que na falta da genitora cabe também ao genitor, justamente, Pri. O pai também. O pai, a mãe, a avó, né? Quem tiver próximo quem tiver na rede de apoio desse bebê. Tá vendo? Ah, técnicas de redução de estresse. Ah, legal. Legal, Aline. Alguma dúvida, pessoal? Quero agradecer a presença de todos, né, aqui, que espero ter contribuído, né, para o aprendizado, ter somado para o conhecimento de vocês, né? Quem já está na área, né, eu acho que só foi para conhecimento, para trocar experiências, né? Então, eu agradeço a vocês e muito, muito obrigada mesmo. Obrigada, Cibele. O certo mais uma Obrigada, Tati. vez. Agradece a parceria, né? A gente não poderia passar esse Novembro Roxo aí, né? Sem falar desse tema. Então, muito obrigada e até a próxima, se Obrigada. Deus quiser, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.